Oi, oi, Ju Rocha falando. Hoje eu tô toda reflexiva, né? Final de feriado. E eu tava pensando em muitas coisas bacanas, assim, pensando na minha história. Me dá vontade de vir aqui contar um pouquinho da minha história pra vocês. Porque tem sido tão lindo chegar nos cursos presenciais, chegar nos aeroportos e receber tanto carinho de vocês, tantos abraços calorosos e apertados. E aí a gente vai lembrando o quão complexo foi chegar até aqui, né? O quanto não foi um estalo, não foi um passe de mágica. Eu sempre quis ser psiquiatra. A minha vida inteira eu quis ser psiquiatra. Só que eu fui crescendo e eu fui percebendo que eu não dou conta de sangue, eu não dou conta de hospital, não é um ambiente que me caiba. Eu falei, poxa, não vai rolar, né? Porque não dá pra ser psiquiatra sem passar pela faculdade de medicina. E aí foi nessa circunstância que eu tenho uma amiga e a gente tinha uma banda. E a gente entrou na faculdade, montamos a banda Orelha Média, entramos na faculdade de fonoaudiologia por causa da música. A gente vive na Bahia, cercado da possibilidade de viver com artistas. Então isso acabou influenciando a nossa entrada na universidade. E eu entrei, estava muito feliz por conta da música, os meus professores eram excelentes, até que veio uma leva de professores novos, e aí foi quando eu conheci a minha orientadora, a minha mentora, Carla Cardoso, que foi quem pela primeira vez em 2002 falou para mim a palavra autismo, e desde então eu vivo pelo autismo. Eu nunca tinha visto uma pessoa com autismo, não com diagnóstico, eu não conhecia nenhuma pessoa com autismo. Mas é como se tivesse sido mesmo o nosso reencontro, um chamado. E desde então, desde 2002, eu percebi que dentro da fonoaudiologia eu podia continuar trabalhando com o que eu gostava, que era com a saúde mental. Não foi um caminho simples, né? Muitas produções científicas tiveram que ser feitas lá dentro, muitas... Nossa, o quanto foi complexo caminhar por aqueles editais de iniciações científicas e o tanto que eu gostava, sempre gostei muito da pesquisa. Mas venho de uma faculdade interacionista, né? Eu já sabia que eu queria o autismo, mas existia uma linha muito concreta dentro da universidade sobre o que era e como intervir no autismo. Uma linha muito bonita, que eu me encanto até hoje e a sigo até hoje. Mas sair da universidade te mostra que existe um universo lá fora para você descobrir, né? E aí eu fui, né, na intenção de descobrir este universo. Não é uma descoberta fácil. Há muitas questões, você precisa trabalhar, os cursos são muito caros. Eu tinha uma vida para tocar, né? Já tinha saído de casa. Um ano depois de me formar, me casei, então a gente tinha uma vida para tocar. E os cursos, a gente sabe, são cursos que não são baratos, não eram acessíveis, né? A gente morava aqui em Salvador e eram cursos que aconteciam lá naquele nicho São Paulo, Rio de Janeiro. Então tinha passagem, hospedagem, em um momento em que tudo era muito mais difícil, há quase 20 anos atrás. Mas eu precisava, porque aquele era o meu grande objetivo de vida, que era entrar na universidade. Eu nasci para dar aula. E eu dava aula para as minhas bonecas quando eu era pequena. A minha mãe pode falar melhor disso do que eu. E aí eu sei que... Ai, quanta história. Coisa boa lembrar de tudo isso, né? E aí eu sei que a primeira vez que eu fui num congresso, em 2005, antes de me formar, que eu olhei aqueles ícones da fonoaudiologia, aquelas pessoas que escreviam os livros que eu li, que estudava para a prova e que eu pude tirar foto com eles. Eu lembro que eu voltei para casa e falei assim, é isso que eu quero ser da minha vida. Eu quero viajar o mundo falando sobre algo e ajudando as pessoas. Isso foi em 2005. Eu sabia que o caminho era bem complexo, que as coisas não eram tão simples quanto pareciam, mas eu segui. E aí a dificuldade toda, né, de entrar para poder fazer o mestrado, a dificuldade toda de continuar trabalhando nesse caminho, né? Porque a gente tem que trabalhar, tem que dar conta das contas da casa, tem que se especializar cada vez mais e tem que atender bem os nossos pacientes. Não foi um caminho fácil, né? Muitas formações foram bastante complexas. Eu me lembro que quando minha filha tinha 1 ano de vida, eu viajei para poder concluir as atividades do mestrado e ela ficou. Eu não podia levá-la comigo. E aí as formações são muito complexas, né? Cada formação dessa que a gente precisa ter para atender dentro da linha que a gente escolhe são formações extensivas, caras, custosas, que demandam da gente tempo e energia. Mas eu sempre enfrentei com muito positivismo, que é uma característica que eu tenho minha, né? Engraçado que hoje eu estava contando que a pessoa que me ajuda aqui em casa, ela não veio. E aí eu precisei parar para poder, né, dentro de todas as minhas atribuições, fazer a faxina da casa. E aí eu tava pensando assim, gente, tem gente que nem casa tem para limpar, né? Então deixa eu fazer minha faxina feliz, satisfeita e alegre.
E aí as formações vieram, junto com elas vieram também o reconhecimento dentro da universidade. Eu tive que estudar muito para dar conta de matérias. Ensinar para o outro é aprender também, mas para o ensinar para o outro demanda de você ficar horas e horas debruçadas na frente, dos livros, enfim. E foi um caminhar que eu só me lembro com muito carinho, apesar de entender cada passo doloroso e cada passo da minha filha, por exemplo, das minhas filhas, que eu não pude ver por conta disso. Veio a pandemia desestruturou a vida de todo mundo, não só a minha, como a de todo mundo, mas também nos mostrou, nos descortinou o universo, né? Que era o universo de você continuar aprendendo, mas não presencialmente, aprendendo na internet. E foi aí que eu conheci muitas pessoas incríveis. Eu pude conhecer pessoas como aluno, pessoas como colegas e pessoas como professores, né? Criar relações interessantíssimas, relações de carinho, de amizade, de cuidado, que permanecem até hoje. Criei laços afetivos com pessoas em que eu admirava completamente fora das redes sociais, antes delas existirem, mas que eu já acompanhava o trabalho, e perceber que estas pessoas, né, contam comigo, essas pessoas me reconhecem enquanto parceira de profissão, é muito, muito, muito gostoso. E saber que eu posso contribuir para a vida de outras pessoas, dando a elas, né, a possibilidade de formações que eu às vezes não tive condição de fazer em determinados momentos por conta do custo, é uma coisa que renova a minha alma, é uma coisa que me faz ter força para enfrentar todos esses finais de semana de viagem, enfrentar todas as aulas que eu preciso fazer de madrugada. Não é um caminho fácil, mas é um caminho lindo, é um caminho que eu escolhi trilhar. Que bom que eu posso compartilhar ele com vocês. E a partir de toda essa narrativa, que foi uma lembrança muito gostosa, que me deixa muito emocionada, eu quero te fazer um convite. Eu quero te fazer o convite para que vocês entendam que a aprendizagem de vocês, ganhar bagagem dentro do que vocês fazem, não é só importante enquanto ganho pessoal, é importante para a vida das pessoas que você acompanha, e que nós possamos, né, continuar essa corrente do bem, fazendo parte desse processo, né, fazendo formações democráticas que podem ser tanto gratuitas quanto com baixo custo, para que você possa também participar desse processo e que eu possa somar na sua vida como muitas pessoas somaram na minha. É muito bacana poder contar a minha história, é muito bom poder dividir a minha vida com vocês. Vamos pro próximo passo. Beijo!